Olá, pessoas lindas, como estão todos vocês? Espero que estejam todos muito bem. Mais uma vez aqui no canal para trazer para vocês um assunto sobre relacionamento tóxico. Vamos lá? E para quem não me conhece, meu nome é Silene Macedo, sou psicóloga e estou aqui para falar com vocês sobre o e-mail da Adriana, que me deu muita honra de escrever pela segunda vez, como continuidade da tua história. E eu gostaria, se vocês puderem, assistir a primeira parte da história da Adriana, onde ela conta muita coisa pra gente. Não que não vai fazer sentido se vocês verem só esse vídeo, mas seria muito legal se vocês pudessem ver todo o contexto, ok? Adriana é nome fictício, então, pra gente preservar, né, a identidade da nossa seguidora. E então, bora lá! Olá, meu nome é Adriana. E é o segundo depoimento que escrevo para o canal. Não adianta entrar em negação, vamos colocar o óculos, certo? Da primeira vez, falei do quanto minha família era desestruturada, de que meu pai bebia enquanto minha mãe trabalhava. Falei também que eu, enquanto criança de 7 anos, fazia as coisas de dentro de casa, trabalhava, mas estava sempre sendo criticada pela minha mãe. Para ela nada nunca estava bom. Uma criança, cuidava da casa, dos meus irmãos, e quando ela chegava, dava tristeza. Já era gritando e criticando. Eu apanhava, apesar de limpar a casa, cuidar dos meus irmãos e fazer o almoço. E também apanhava quando meus irmãos se machucavam numa queda ou algo assim. Isso tudo ela falou no primeiro e-mail, tá? Acho que ela só tá dando aí uma introdução para localizar a gente dentro da história dela, né? Limpava a sujeira do meu pai, que passava mal por conta da bebedeira. Mesmo com tudo isso, não tinha um carinho, um afago, um obrigado e nenhum apoio. Quando fui trabalhar na casa da dona Célia, depois que cresci, sofri ainda abusos da minha mãe. Muitas vezes ela telefonava para brigar comigo, pois várias coisas estavam acontecendo na vida dela. Ela estava sobrecarregada, mas não tinha mais a mim para ajudar nas tarefas de casa e com os meus irmãos. Gritava comigo, me culpava por sua má sorte, reclamava do meu pai. Cheguei a pensar que minha mãe me fazia de depósito de lixo. Ela esvaziava o balde dela para encher o meu. Quando desligava, provavelmente estava mais leve e eu mais cheia, pesada e infeliz. Eu me esforçava no trabalho e tinha que perder minha concentração para receber xingos daquela mulher que eu só fazia ajudar na vida. Que eu só fiz ajudar na vida. Enquanto ela era perversa e mal educada comigo. De tempo em tempo, ela mudava de estratégia. Às vezes brigava, chorando, dizendo o quanto o quanto estava infeliz, né? Ela desabafava para a filha, dizendo o quanto ela estava infeliz, o quanto eu era ingrata, né? Por não ter voltado para casa, me culpava por todos os males em sua vida e o que tinha passado durante a semana. Então ela chegava para a filha e desabava todas as questões lá, todas as frustrações emocionais dela, e a Adriana que cuidasse dela com toda essa carga emocional da mãe. Falava mal da dona Célia, que é a pessoa que acolheu a Adriana e deu emprego para ela, por ter me convidado para ficar com ela. Era sarcástica comigo e tirava o sarro porque eu estudava. Olha só. Me chamava de metida e dizia que eu tinha nascido pobre e da pobreza eu não sairia. Quando não era ela, era o meu pai, homem fraco, mas impiedoso com as palavras quando me ligava bêbado. Me chamava de vagabunda. Ops. Não sei se eu podia falar isso aqui no YouTube. Falava da minha má reputação, sendo que nem ao menos me conhecia. Sempre esteve bêbado demais
para conhecer a própria filha. Meus irmãos também brigavam, às vezes. Nunca por mim, por bons... Não, desculpa. Meus irmãos também ligavam, às vezes, para mim, nunca por bons motivos. Sempre para falar mal de mim. Eu era a desalmada, que larguei a família. Eu era egoísta, eu era invejosa. Até hoje não entendi porque eu era invejosa. Eu era a filha, irmã, que não me importava com ninguém. Eu era de fato? Quantas vezes essa observação me fez chorar? Ficava pensando na minha infância, repassando os detalhes para ver o que eu tinha feito que fizessem com que eles pensassem assim. Perfeita eu não era, mas fui meio mãe deles. E hoje era tão julgada. Das minhas 3 irmãs, 2 eu me dava bem. Eu me dava bem com 2. Meu problema era com uma irmã e com os meus 2 irmãos. Não sei ao certo se elas eram o meu problema ou eu era o problema delas, de fato. Tudo o que eu era incomodava aos meus irmãos, né? Por que será, né? O que ela era incomodava aos irmãos. Quando entrei na faculdade, foi outro bafafá. Meus irmãos não se conformavam. Dizia que eu abandonei a família para ficar perto de gente rica e me beneficiar com isso. Eu pensava se eles tinham razão. Quer dizer, ela ficava em dúvida das próprias motivações dela. Isso é normal em famílias tóxicas. Concluía que tive uma oportunidade e que somente tinha decidido não desperdiçar. Só isso. Quer dizer, ela tem que se sentir culpada por ter aproveitado uma oportunidade que ela teve na vida de sair de um lugar que ela tinha todo o direito de ascender socialmente, né? Todos temos. Eu trabalhava muito e ainda estudava à noite. Eu não tinha tempo para dar atenção a eles. Eu era uma sobrevivente e pensava que eles poderiam ser também. Claro, todos podemos. Eu tive oportunidade, agarrei a oportunidade e com isso eu me salvei. Não sem esforço, não sem trabalho. Pensava que eles deveriam fazer o mesmo, não ficar criticando a forma como eu consegui sair daquele lugar. Eu saí de um ninho de cobras que estavam sempre me procurando para me morder. Era isso o tempo todo. Confusão, fofoca, me envolviam sempre em uma verdadeira guerra. Ficavam de mal, sumiam, apareciam, um verdadeiro inferno. Mais uma vez, precisei trabalhar em mim o desapego e dar um limite para aquela situação. Rompi com minha família, menos com as irmãs que me dou bem. Foram anos de angústia e muita culpa. Foi mesmo muito sofrimento. Fácil não foi, como nada em minha vida, mas eu consigo transformar minha realidade. Fui concluindo que não merecia aquilo tudo. Avisei para que eles não mais me chamassem, ligassem ou qualquer outra coisa. Ou qualquer outra coisa. Disse que estava me sentindo mal com todas as confusões e que ia bloqueá-los. E assim fez. Quer dizer, ela avisou, né, que ia bloqueá-los antes de bloquear. Muito educado. Só segura a pedra quem gosta de ficar sofrendo. Veja bem, isso aí é um aprendizado para todos nós. Eu quero ser feliz agora, como diz a música do Oswaldo Montenegro. Assistindo seu canal, vi sobre o transtorno de personalidade narcisista, com tudo que você fala, tudo que você falou e mais algumas coisas que li, cheguei à conclusão que minha família tem esse transtorno. Isso foi esclarecedor. Tudo fica mais claro na mente quando fazemos uma descoberta dessa. Seu canal me ajudou muito a afastar minha família tóxica. Hoje não falo mais com eles. Estou mais leve, menos culpada e mais feliz. Valorizo quem me valoriza. E trato bem as pessoas que convivem comigo,
porque são pessoas que me tratam bem também. Ninguém é obrigado a estar com a gente que Ninguém é obrigado a estar com gente que adoece os outros, mesmo que seja seu irmão, seu pai ou sua mãe. Por isso, e muito mais, eu agradeço a existência do seu canal. Muito obrigada. Nossa, que delícia, né? É muito gostoso ler um e-mail desse. Quando você sente também a valorização do que você está fazendo, né? E por falar nisso, por favor, né? Apertem o sininho, compartilhe com as pessoas que você gostaria e também façam parte dessa família aqui, que tem poucas pessoas, mas que todas estão aqui no meu coração. Há alguns comentários sobre isso. Eu achei assim, a Adriana, com tudo que ela falou, tanto no primeiro e-mail como nesse, extremamente resiliente. É uma pessoa que eu diria que ela é uma flor do pântano. Para quem não conhece a flor do pântano, é uma flor linda que ela nasce no meio do lodo, né? E essa moça, apesar de todas as dificuldades que ela passou em relação a onde ela nasceu, na condição em que ela viveu, no que ela tinha como oportunidade, que era muito pouco, ela conseguiu não só sair desse lugar, como ela faz aqui uma reflexão da vida dela de uma forma assim tão sincera, tão inteligente, tão inteira. E veja que ela conseguiu identificar na família traços narcisistas ou pessoas que realmente têm esse transtorno, e tudo indica que tem, porque pelas coisas que ela falou, né, as pessoas acabam culpando ela por ela ter conseguido sair de uma condição de infelicidade, né, para uma condição bem melhor. Ela tem o trabalho dela, ela conheceu uma pessoa que gostou dela, que fez um investimento nela, né, e essa pessoa que investiu nela, com certeza tem aí um lugar muito importante na vida da Adriana, porque ela poderia não ter encontrado essa pessoa, mas a Adriana, ela conseguiu isso também pela Adriana ser quem ela é, né? Pela Adriana ser uma pessoa esforçada, uma pessoa agradecida, uma pessoa que trabalhou, né? Senão, talvez a Célia não fosse essa pessoa com a Adriana, se a Adriana não fosse essa pessoa que se mostrou com a família da Célia, né? Então, assim, muito bacana. Por e-mail, por WhatsApp, a gente acabou conversando um pouquinho, né? Que eu tô tendo agora esse hábito de conversar um pouco com as pessoas que me escrevem pelo Zap, para tentar entender melhor, às vezes até para oferecer meu trabalho como psicóloga, né? E a pessoa virou para mim, e a Adriana virou para mim e disse assim, que eles inclusive pediam dinheiro para Adriana, sempre pedindo muito dinheiro para Adriana, e a Adriana sempre dando dinheiro para a família, dando dinheiro para a família, dando dinheiro para a família. Só que aí teve um momento em que ela não suportou mais, porque ela sempre foi uma pessoa que ela ajudava a família, que ela estava sempre cuidando dos irmãos, sempre trabalhando em prol da família, e ela não tinha esse retorno, nem como carinho, nem como agradecimento. A vida é uma troca, né? E quando ela conseguiu um lugar ao sol, essa família vem com tudo, culpando, dizendo que ela tinha que voltar para ela estar no mesmo lugar daquela pessoa que faz as coisas sem ninguém agradecer, cada vez mais exigindo. Enfim, ela disse que ajudou muito a família, só que quando ela viu uma dinâmica de que eles só queriam praticamente extorquir e não davam nada em troca no sentido de carinho, de respeito, principalmente respeito, que é o que ela queria, ela se afasta e infelizmente ela teve que arcar com as consequências de ter que romper com a família, mas também com os ganhos de ficar mais saudável, porque infelizmente a família era muito tóxica. Agradeço muito a vocês que estiveram até aqui comigo e até o próximo vídeo.